tudo bem com vocês, meus amores? Uma aula especial gravada para que nós possamos revisar alguns assuntos super importantes que nós vemos no decorrer do nosso curso, tá? Por isso que o título dessa aula está revisando. Logo abaixo estão os tópicos que nós vamos rever na aula de hoje: o conceito de texto, a diferença entre gênero e tipologia, linguagem conotativa e denotativa e o que é prosa e o que é poesia. Lembrando que todos esses pontos já foram abordados ao longo das nossas aulas no curso e o que nós estamos fazendo hoje realmente é uma revisão. Sempre é importante revisar, tocar em alguns pontos que nós vimos, inclusive pontos que são extremamente importantes para a nossa formação aí, para o nosso conhecimento sobre os gêneros textuais, tá certo? Então vem comigo e vamos fazer essa revisão bem rapidinho. Primeiro, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito de texto, tá? Como a gente já sabe, esse conceito já é mencionado várias vezes no nosso curso. E para constituir esse conceito, nós separamos 4 pilares fundamentais para que nós possamos sempre, com toda certeza e sem duvidar, afirmar sobre o que é um texto, tá certo? A primeira situação que nós temos é a afirmação de que o texto é um elemento da comunicação. Isso mesmo, como nós vimos e nós estudamos, todo texto ele tem como função, a comunicação. Ele vai comunicar alguma coisa. Os gêneros textuais que circulam ao nosso redor, eles vão comunicar. Então, o texto é algo da esfera comunicativa, que também faz parte da linguagem humana. Nós falamos, nós construímos textos com o objetivo de nos comunicarmos, certo? E claro que o texto é um excelente meio, uma excelente forma de fazer com que essa comunicação seja eficiente, tá certo? Cada texto vai comunicar alguma coisa adequando ao seu objetivo, beleza? Segundo pilar que nós sempre vemos, o texto, ele tem uma função social. É que nem a profissão. Os professores, por exemplo, eles têm funções sociais. O mesmo acontece com o texto. O professor ensina, os professores ensinam. O médico, ele vai fazer uma avaliação de saúde, ele vai te atender. Então, cada profissão tem uma função. A mesma coisa acontece com os textos. Então, cada texto que nós produzimos, que nós lemos, que nós analisamos, ele tem uma função social, tá certo? Ele nunca vai ser escrito sem uma função, muito pelo contrário. Inclusive, essa função vai trazer as suas características. Por exemplo, uma mensagem que você escreve no WhatsApp tem uma função, certo? A escrita daquela mensagem tem uma função. A linguagem que você utilizar, a forma como você envia a mensagem, tudo isso vai se adequar àquela função daquele texto para que ele seja bem eficaz, para cumprir ali o seu propósito de comunicação. O terceiro pilar que a gente conversa sempre é que um texto ele pode ser composto de variadas formas. Isso significa que ele pode ser composto de texto, ele pode ser composto de imagem, ele pode ser composto de som, de gráficos. Então, nós temos hoje na composição textual, vários tipos de modalidades de comunicação. É isso que nós chamamos de linguagem multimodal. Então, eu não posso nunca acreditar que o texto é só formado de linguagem verbal, ou seja, só texto escrito. Um texto é um texto escrito? Não, gente. Os anúncios publicitários, por exemplo, as propagandas, as histórias em quadrinhos que vocês estudaram aqui no curso são gêneros textuais e eles são compostos de texto e imagem. E existem até alguns outros textos que nós conseguimos encontrar também a presença do áudio, a presença do GIF. Então, hoje em dia, principalmente na nossa realidade atual, o texto ele pode ser composto de variadas formas. E por último, mas não menos importante, o texto precisa fazer sentido. Todo texto ele tem uma função e essa função precisa ser cumprida. E, gente, como que eu vou entender uma comunicação? Como que eu vou estabelecer uma comunicação se eu tenho algo que não está fazendo sentido, certo? Então, não importa qual seja o tipo, qual seja o gênero, como esse texto seja escrito, aonde ele circule, o que ele precisa é fazer sentido. Não adianta, por exemplo, eu enviar uma notícia para as pessoas em uma linguagem que elas não vão conseguir compreender. Muito pelo contrário, isso vai quebrar o sentido. Não pode. Eu preciso adequar a minha linguagem àquele público para que eu consiga estabelecer ou manter o sentido.
tá? Não dá para escrever um texto só por escrever. Não pode. Por quê? Porque a pessoa que vai ler aquele texto vai ter dificuldade de encontrar sentido. E um texto que não tem sentido, um texto que não comunica, não tem a função de texto, ele não é um texto, não se concretiza como um texto, tá? Então, esses são os 4 pilares que nós estudamos ao longo do nosso curso. Estamos revisando aqui rapidinho para que vocês não esqueçam, tá certo? O segundo ponto que nós estudamos no nosso curso, que é muito importante, é a diferença entre gênero textual e tipo textual. A setinha está virada para o meio porque os dois se relacionam, tá certo? Gênero e tipo textual estão bem conectados. Só que a gente não pode confundir o que é um e o que é outro, tá certo? Primeiro porque o gênero textual, os gêneros textuais, eles são incontáveis. Ou seja, eu não consigo quantificar quantos gêneros textuais existem hoje. Inclusive, surgem gêneros textuais à medida da nossa vida, né, da existência humana. Então, eu posso dizer que eles são incontáveis. E o que é o gênero textual? São os próprios textos que a gente lê, que a gente lida diretamente. Você pega um anúncio publicitário, você pega uma embalagem de um produto. Por exemplo, aqui eu tenho até a embalagem de um produtinho, de um chuveiro que eu comprei, ó. Isso aqui é um gênero textual. Tem um manual de instruções, por exemplo, aqui atrás. Esse gênero, manual de instruções, está dentro da categoria de incontável, claro, né, como eu havia dito, mas ele tem uma função social, como a gente conversou, tá certo? Ele comunica alguma coisa, como eu instalar o chuveiro, tá certo? Então, é um gênero e ele está no dia a dia conectado com a gente. Só que esse gênero, ele vai estar inserido em uma família. E aí que entram as tipologias textuais, que a gente já sabe, né? Já comentamos isso várias vezes. As famílias textuais podem ser chamadas, né, de famílias, porque eu acredito que fica mais fácil de entender, mas são os tipos textuais. Eles são estruturas, são organizações em que a gente vai conseguir inserir os gêneros para ficar mais fácil da gente conseguir estudar. Então, por exemplo, eu sei que o gênero textual manual de instruções está na família dos textos injuntivos, como vocês podem ver aqui embaixo. Por quê? São os textos que servem para orientar o leitor a realizar uma determinada ação. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ação de como fazer a instalação do chuveiro, tá certo? E aí, eu tenho algumas famílias que vocês já conhecem, né, que a gente já estudou, que é a família dos textos narrativos, que vocês escreveram, produziram um livro, inclusive, com fábulas e contos, tá? Os textos narrativos são responsáveis por contar histórias, então nós temos a presença do narrador e de outros elementos que nós já conhecemos, tá bom? Então, nós estudamos no nosso curso. Nós temos a família dos textos injuntivos e um exemplo disso é o manual de instruções que eu já trouxe para vocês. Mas a receita, algumas leis podem se enquadrar no texto do tipo injuntivo, tá certo? E o tipo injuntivo, ele orienta o leitor, ele prescreve, ele diz para o leitor como ele pode realizar uma determinada ação. Nós temos o texto expositivo. Nós estudamos um gênero textual expositivo muito legal, que foi o seminário, que inclusive vocês apresentaram aqui no nosso curso, na modalidade oral, ou seja, vocês falaram, né, apresentaram esse gênero de forma oral. Mas o texto expositivo, ele tem como objetivo expor informações sobre determinados assuntos, como vocês fizeram no gênero seminário, tá certo? Já a família dos textos argumentativos são os textos que servem para convencer o leitor a comprar um produto, a acreditar em uma defesa de uma tese, tá certo? Esses gêneros específicos a gente estuda na próxima modalidade do nosso curso. E o texto descritivo, que nós também já estudamos. Vimos até a diferença entre descrição objetiva e subjetiva. Não vou dizer aqui nesse vídeo, mas vai ficar aqui para você revisar em casa e lembrar, tá? Mas o texto descritivo, ele serve para descrever. E aí nós podemos ter um relato, nós podemos ter uma descrição dentro de um texto narrativo, nós podemos ter um perfil pessoal que descreve uma pessoa, um currículo, por exemplo, para ser entregue para a pessoa, né, conseguir um trabalho, e naquele currículo tem uma descrição do perfil profissional das pessoas. Então, nós temos essas famílias que vão abrigar textos. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, é como se o gênero fosse a pessoa e os tipos textuais fossem, né, como uma família, que aquela pessoa vai fazer parte daquela família, tá bom? Pode acontecer também, pessoal, de um gênero textual também estar presente em mais de um tipo, tá?
Então, você pode ter, por exemplo, um gênero textual que está presente dentro do expositivo, ele vai expor informações e, ao mesmo tempo, ele vai descrever, tá? Isso é super normal e, na maioria das vezes, é assim que acontece. Por exemplo, num texto narrativo, quando a gente lê uma história, em determinados momentos da história, a gente vai conseguir ver uma descrição dos personagens. Então, vejam, eu tenho aí um descritivo e um narrativo, tá? Então, a gente não pode confundir, tá certo? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar um pouquinho, esse slide é super importante, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a esfera discursiva e a esfera literária, tá certo? Na esfera discursiva, eu vou ter os textos que circulam no dia a dia e eles são objetivos, eles têm caráter objetivos, eles querem comunicar algo de forma objetiva. E aí nós não vamos ter o elemento do subjetivo, das emoções, tá certo? Da expressividade. Por exemplo, esse manualzinho de instruções que eu trouxe aqui para vocês, que tá aqui do chuveirinho, tem até o formato de um chuveirinho, ele é um gênero textual da esfera discursiva. Porque o que ele me diz aqui são informações objetivas de como eu vou instalar ou montar esse chuveiro. E nada mais. Ele não trabalha com arte, ele não expressa sentimentos. Todo mundo que lê o que está aqui precisa compreender de igual forma. Imagina se uma pessoa instalasse um chuveiro de um jeito, outra de outro, a bagunça que iria ser. Pois é, por isso que ele é da esfera discursiva, porque a comunicação que encontra-se aqui, ela vai servir para todas as pessoas que precisam entender de forma básica e de forma igual, tá? Então, os textos da esfera discursiva, eles têm esse poder de comunicar a informação como ela realmente é, sem trazer nenhum tipo de subjetividade, de emoção, tá? E aí eu coloquei para vocês um anúncio que fala sobre o coronavírus, ó. O que é o novo coronavírus? O coronavírus faz parte de uma grande família viral. E aí ele vem explicando pra gente. Vejam, essas informações aqui são essenciais. Todo mundo precisa entender de maneira igual. Saiba como prevenir. E aí nós temos: cubra sempre o nariz e a boca ao tossir, ao espirrar. Utilize lenços descartáveis, jogue-os no lixo após o uso. Lave as mãos. Todo mundo precisa entender isso aqui de forma correta, né? Obviamente, e de maneira igual, tá certo? E aqui, gente, nós temos a esfera literária. A esfera literária, ela nasce com a arte, tá bom? Quando eu tenho a arte, eu tenho a possibilidade de trazer expressividade, subjetividade para dentro de um texto escrito. E é aí que entra a esfera literária. Eu vou ter sentimentos, eu vou ter sensações, tá certo? Os escritores, eles vão utilizar algumas formas e maneiras de fazer com que essa linguagem fique mais elaborada, tá bom? Então, nós temos como exemplo principal da esfera literária o poema. Lembram do poema, que foi o texto que a gente acabou de estudar? E aí eu coloquei aqui até um poema de Mário Quintana, que se chama Poeminha do Contra, que diz assim: todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. É bem legal esse poema, porque ele traz um pouquinho pra gente da ideia do passarinhar, né? O que é passarinhar, né? Aqui, o passarinho é livre, ele voa, ele consegue ter a sua liberdade. E aqui, o eu lírico, que é a voz que fala no poema, diz: olha, todos esses que aqui estão, e aí todos esses podem ser muitas coisas, tá? Mas no meu caminho, me limitando, trazendo impossibilidades para mim, o eu lírico diz: eles passarão, ou seja, eles não vão seguir na minha vida, eles não vão continuar aqui, eles passarão, eles não são eternos. Por quê? Não são eternos. Por quê? Porque eu passarinho, porque eu sou livre, porque eu posso voar, porque eu posso ir além. Então veja aqui a linguagem, o subjetivo de alguém que acredita que vai conseguir ser livre, que vai voar, que não vai lidar com essas adversidades ou com essas pessoas que atravancam o seu caminho. Então eu tenho subjetivo, eu tenho expressividade, por isso que eu estou na esfera literária, tá bom? Já falando sobre isso, eu vou lembrá-los da diferença entre linguagem conotativa e denotativa, porque ela se encaixa perfeitamente aqui, tá bom? Na esfera discursiva, os textos eles vão ter como predominantemente, nós teremos a linguagem conotativa, tá certo? Que é a linguagem do... Ai, gente, desculpa, eu inverti aqui, tá? Olha, confundi, inverti. Deixa eu ajustar aqui para ficar certinho, ó.
A linguagem conotativa está desse lado e a linguagem denotativa está desse lado. Peraí. Pronto. Ao vivo e ajustado, tá? Nós temos a linguagem denotativa. Perdão, na linguagem denotativa, esses textos, eles vão ter a sua significação de forma real, tá? As palavras, elas vão ter o seu sentido literal. O que é o sentido literal? É o seu sentido genuíno, é aquele sentido que a gente encontra lá no dicionário. Por isso que denotativo vai lembrar de dicionário. Então, por exemplo, voar, por exemplo, na linguagem denotativa, são os pássaros que conseguem, né? Pássaro, avião consegue voar, tá bom? O ser humano, nós não conseguimos voar. A gente pode até pular de paraquedas, né? Saltar de asa delta, mas isso é uma forma mecânica. Naturalmente, nós não voamos, tá bom? Mas na linguagem conotativa, que é a chamada linguagem figurada, tá certo? E aí eu sempre brinco dizendo que é a linguagem do faz de conta. Na linguagem conotativa, as palavras vão ganhar novos significados ou vão ampliar seus significados. Voar agora pode não ser só sair do chão, estar flutuando. Voar pode ser também viajar na imaginação. Eu voei para longe lendo aquele livro. Então, veja, eu li um livro e me distanciei. A imaginação me levou para longe, tá? E aí cabe bem com o poema que eu coloquei aqui embaixo, que vocês estão vendo, né? Eu passarinho, essa criação, tá certo? Esse neologismo, eu passarinho, seria justamente esse ato de o que o passarinho faz? Ele voa, ele é livre, ele pode voar, estar nas alturas. Então, eu passarinho, como se fosse um verbo, né? Eu posso ser como um passarinho, que é bem legal. E isso está dentro da linguagem conotativa, né? Passarinho é uma ave. Mas vejam como se encaixa. Então, na linguagem denotativa, eu tenho a linguagem das palavras no sentido real do dicionário. E na linguagem conotativa, tem tudo a ver com a esfera literária. As palavras vão ganhar novos significados, tá certo? Seu significado vai ser ampliado para que elas favoreçam a um propósito comunicativo, para que eu consiga trazer expressividade, tá certo? E claro que linguagem conotativa tem tudo a ver com poema, tá? Não é à toa que nós também já estudamos algumas figuras de linguagem. Não vamos falar disso aqui no nosso vídeo, mas vamos rever depois futuramente, tá? Bom, vamos para o próximo slide. Esse slide estava cheio de informações importantes. E para finalizar, não poderia deixar de lembrá-los da diferença entre prosa e verso, tá? Das modalidades de escrita em prosa e a modalidade de escrita em verso, tá bom? A prosa, gente, na escrita em prosa, nós temos os famosos parágrafos, tá certo? Nós fazemos aquele processo de dar um espaçamento no início do parágrafo, iniciamos a escrita e cada linha de um texto em prosa que começa no início da linha e vai até o final, e caso a minha palavra ela fique muito longa e ela não vai conseguir caber ali na minha linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir aquela palavra, né? Eu vou separá-la silabicamente, né? Vou fazer um processo de translineação. Então, não coube na linha, eu vou para a linha de baixo, entende? Mas eu uso a linha inteira, eu não posso deixar espaços nessa linha, tá? Então, cada linha, cada pauta constitui um parágrafo. Já no verso é diferente, né? No verso, o que caracteriza a escrita dos poemas, tá certo? Do poema de cordel, lembram da literatura de cordel, que também é escrita em verso? O que nós temos? Cada verso é uma linha de uma estrofe. E essa linha, ela não precisa ir até o final. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa linha termina no meio ali. E vocês podem ter até um verso de uma palavra. Então, não há obrigatoriedade de escrever na linha inteira, na pauta inteira, tá? Um texto em verso, cada verso é uma linha que não precisa ser escrita por completo, não precisa. E a constituição, o conjunto de versos, eu nomeio de estrofes. E eu sempre ressalto, não confundir parágrafo e estrofe, tá? Parágrafo está na prosa, estrofe está na poesia, no poema, melhor dizendo, tá? E aí, essas estrofes, se eu quiser separá-las, eu preciso pular uma linha, tá bom? No texto em prosa, nem sempre. Um texto em prosa corrido, eu não pulo linhas, a não ser que eu tenha uma outra configuração. Mas, geralmente, eu tenho o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, sem a necessidade de pular linhas, tá certo? Então, essa é a diferença.
alguns pontos importantes que nós vimos durante as nossas aulas e que eu acho que vale a pena a gente revisar nessa aula de hoje, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assistam com calma e paciência. Com certeza, junto a ela haverá uma atividade para que vocês pratiquem, né? E claro, nas próximas aulas nós vamos estar comentando sobre esses mesmos pontos, sobre a atividade e sobre novas revisões, tá bom? É isso, fiquem com Deus. Um abraço!